Olá, pessoal. Até agora na aula a gente separou as imagens, fez uma primeira montagem no Photoshop e obtivemos esse resultado, tá? Agora que a gente já sabe como, né? Vamos fazer esse mesmo resultado aqui nos outros programas. Então, no Photopia, vamos começar o quê? Vamos começar com a imagem da fogueira. Então, vocês vão pegar a imagem da fogueira, vão abrir aqui no Photopia, tá? Tendo a imagem da fogueira, vamos abrir a imagem do nosso caipira, certo? O nosso caipira, ele tem esse fundo branco. Vocês têm que recortar o fundo branco. Então vamos pegar o equivalente deles da varinha, tá? Clica aqui, varinha mágica, clico, deleto. Smart Object deve ser rasterizada. Mesma coisa, botão direito, em cima rasterizar. Agora eu consigo deletar, tá? Com a varinha eu vou vir aqui e apagar aqui do lado, beleza? Então aqui vocês podem ver que ainda tá uma borda meio feinha e tal, mas isso daí eu vou deixar para vocês fazerem essa seleção direito. O nosso caipira ele tá pálido, tá? As cores não tá batendo. Então eu vou posicionar ele aqui, tá? Deixa eu abrir de novo a minha imagem de referência. Eu quero isso daqui, tá? Eu quero essa imagem aqui, tá? Então vou deixar aqui do lado do monitor aqui do lado para mim e eu vou trabalhar com a ferramenta de curvas, tá? Vou selecionar a camada do caipira e vou aqui em imagem, image, né? Ajustes, curvas, ferramenta de curvas. Ela serve para a gente mexer na luminosidade geral, assim como a ferramenta de levels, tá? Eu vou vir na curva e eu vou puxar aqui um pouco para baixo. Por quê? Porque aí eu deixo o meu caipira mais escuro, mais de acordo com as cores do fundo da imagem. Ainda tá essa bordinha branca que tá meio nojenta, mas novamente, como eu falei, vou deixar para vocês. Aqui eu coloquei mais de um ponto, cara. Esses pontinhos é ruim. Eu não quero. Eu queria um só. E vou dar resetar aqui. Tá? Vou deixar mais ou menos aqui. Beleza, ok. Lembrando que eu falei, deixo para vocês tirar essa imagem branca, tá? Ou melhor, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu desfazer aqui. Deixa eu colocar aqui escuro. Não. Acho que eu não vou achar nada correspondente. Nisso o Photoshop selecionou melhor. Ele seleciona bem melhor essa borda. Tá, vai assim mesmo com a borda. Vamos voltar em imagem, ajuste, curvas. Tá. Vamos deixar assim, ok, tá? Beleza. Agora eu quero colocar a barraca, certo? Eu vou puxar a barraca já é um arquivo PNG transparente. Eu tenho que ter o cuidado para posicionar essa graminha dela aqui embaixo, meio que sumir com essa grama dela, tá? Talvez dar uma reduzida. Deixa eu ver aqui no caipira. Vem aqui na camada do caipira. Desço um pouco a sandália dele. Vem aqui na barraca. Puxa um pouquinho para cá, tá? A barraca eu vou mexer aqui nas curvas também dela, tá? Então, reset. Tá, ela tá como Smart Object.
Botão direito, rasterize, image, curves, ajuste curves. Vou puxar aqui para o lado. E um pouquinho de leve, a barraca não precisa escurecer muito, tá? Então, mais ou menos, ok. E agora falta a nossa imagem dos fogos. A nossa imagem dos fogos é o mais interessante, o efeito que a gente conseguiu aqui, tá? A imagem dos fogos, vocês veem aqui que ela sobrepõe completamente, tá? E o que a gente fez para arrumar? Primeiro, a gente colocou ela numa camada abaixo do caipira. A gente deu uma subida aqui, tá? Nela. Colocou as bandeirinhas nesse canto. A gente tinha puxado ela também. Então, pera aí. Ligar aqui, Transform Controls. Descer aqui no caipira, tá? A gente tinha, ó, puxado para cá um pouco. Ou melhor, Ctrl Z. Vamos puxar aqui para ficar na proporção. Certo? E aí a gente colocou um efeito de Blend Options. A gente colocou a subexposição linear adicionar, que ela está perto de cor mais clara. Tá? Subexposição linear adicionar. Então a gente vem aqui, botão direito no Fogos, Blend Options. Opa! É Blend Options, não é aqui. Subexposição linear lighter color linear dodge, eu acho. Linear dodge, acredito que é esse daqui, certo? E aí o que aconteceu? Ele misturou as camadas de um jeito que os fogos ficaram assim mais realistas, tá? É isso daí que é para ser feito, certo? Então eu demorei aqui, ó, 7 minutos, ainda mais porque eu fiquei enrolando. Então vocês vão conseguir fazer isso facinho. Lembrando que isso daí que eu coloquei é só um básico, tá? Vocês façam, vocês podem fazer alterações, tá? Não preciso fazer igual eu. E lembrando também que esse computador fantasma aqui, ele tá muito esquisito. Então vou vir. Eu poderia arrastar ela, mas eu posso fazer isso também, apagar. Então cadê a borracha? Será que é isso, a borracha? Clica aqui. O objeto deve ser rasterizado, ok. Então acho que vamos ver. Rasterizou. Tá? Percebam que eu estou na camada do fogos, tá? Por isso que eu estou apagando e não está fazendo cagada na imagem. Só para tirar esse computador fantasma, porque assim, esse poste mágico a gente até entende, né? Mas aquele computador lá estava muito ruim. Beleza? Feito isso, é só salvar e mandar para mim. Se quiser botar uma mensagem aqui, vai ser interessante, tá? Então, coloca aqui alguma coisa de festa junina e algo do tipo. Então, sei lá, Arraiá do Coronga 2020. Tá? E aí vocês coloquem uma mensagem aqui de acordo com a criatividade de vocês. Eu acredito em vocês, vocês são foda. Tá? Agora eu vou querer uma fonte caipira. Eita! Da fonte festa junina. Fonte São João. Que ótimo. Só que maravilha. O da fonte é foda, hein? Ah, não. É alguém que quer. Não, é Chung. Essa mesmo.
Vou baixar aqui. Eu vou mandar a fonte também, tá? Então, se vocês tiverem condições de instalar a fonte, vai ter a fonte junto. Então, tô com a fonte aqui, botão direito, extrair para pasta, tá? Aqui tá os arquivos. Então, vou vir aqui. Cadê? Fotopia. Lembrando que no Fotopia é só fazer isso daqui, ó. Load fonte. Tá? E aí ele vai perguntar onde a fonte está. E aí eu coloco que é a fonte aqui, ó. Chunk. Seleciono ela, abrir. Tá? E aí... Chunk. Chunk. Arraiado Coronga. Vamos colocar uma outra cor aqui. Isso é amarelo, tipo fogo. Um vermelhão. Um vermelhão. Vai dar um contraste bom. E aí vocês sabem, né? Fazer os Blend Options aqui. Agora sim, o Blend Option. E aí vocês escolhem os efeitos de contorno. Entendeu? Vocês escolhem uns efeitos de brilho que deixa aí a sua fonte mais interessante, tá? Gradiente é legal. Só que eu quero um gradiente que não é preto, que é vermelho e amarelo. Clica aqui, Color, vermelho, tá? E aqui amarelo, tá? E divirtam-se, tá? Façam aí com a criatividade de vocês a imagem. Lembrando que vocês podem salvar ela como PSD para Photoshop e vocês podem exportar essa imagem aqui, que é o que é para vocês mandarem para mim, exportar como JPEG, um JPEGzinho aqui, escolhe a qualidade, eu vou ser ignorante 100%, salvar e beleza. Já tem aqui a minha imagem salva, tá? Então aqui olha que beleza, fogueira foi a imagem que eu fiz aqui usando o Fotopia, certo? Alguém está com alguma dúvida sobre a utilização do Fotopia para fazer aí o arraiado coronga? Alguma pergunta? Sim, beleza. Vamos ver no Photoshop Mix, então. Agora vai tranquilo no que é fácil, né? Vamos ver no Photoshop Mix. Então, aqui no meu maravilhoso emulador de Android, eu tenho o Adobe Photoshop Mix, certo? Outro programa de grátis para você colocar aí, certo? Tem para Android, tem para iOS, é o Photoshop da galera. Então, você vai vir aqui, Photoshop, tem um Express, mas a gente vai aqui nesse daqui, ó, no Mix. Tá? Outro dia nós usamos o Express. Vamos explorar o que a gente tem aqui, certo? Então, entrando aqui no Photoshop Mix, ele vai pedir para você logar com a sua conta. A primeira vez você vai logar com a sua conta do Google. E aí eu tenho que adicionar arquivos. Então,
Vamos vir aqui no dispositivo e eu gostaria de adicionar um arquivo aqui no BlueStack. Deve ter como, então eu vou pesquisar. Se alguém souber, me fala, tá? Transferir arquivos BlueStack. Vocês, pessoal, vocês vão baixar os arquivos. Vocês vão baixar os arquivos que eu vou mandar no Teams, tá? Então vocês não vão ter que fazer essa anarquia aqui não, certo? É só eu. Aplicativo do sistema, configuração e importar arquivo do Windows. Então vamos lá. BlueStack. Importar, eu vou até pausar para. Então aqui, ó, tem importar do Windows aqui dentro do próprio BlueStack. Então vamos lá, fogueira. Tá. Então, peraí. Adobe Photoshop. Fogueira. Beleza, então aqui eu já estou novamente no Photoshop, tá? Photoshop Mix, no caso. Vamos ver se ele consegue importar. Ai, velho. Vou fechar aqui porque o Photoshop ele tá dando umas travadas, tá? Então vamos lá, Photoshop Mix. Vem aqui, importa do dispositivo. Tá. Eu quero fogueira. Abriu, que bom. Infelizmente o desgramado aqui tá abrindo em modo paisagem. Eu tô tentando maximizar, mas não tô conseguindo. Consegui. Então vamos lá. Abrir a fogueira. Vamos abrir o próximo. Vamos vir aqui. Certo? Fotos salvas. Caipira. Redimensionar? Sim, quero redimensionar. Beleza. Percebam que ele está com esse fundo aí, então vou vir aqui em recortar, tá? Então, recortar uma foto, eu tenho um vidinho aqui que mostra, mas eu vou apertar a varinha aqui. E vamos ver a magia. Eu poderia ter ido inteligente também, né? Aí, foi não. Reiniciar. Vamos ver esse inteligente aqui. Entendi. Eu tenho que fazer o contrário. Então, peraí. Iniciar. Inteligente. Tem que pintar a pessoa, tá? Então... Que bom. É só eu ir passando o mouse, no caso aqui de vocês, o dedo, em cima da pessoa. Como de nossa hora já tá dando, eu vou fazer um recorte bem vagabundo, tá? E o que significa um recorte vagabundo? Significa que vai ter branco em volta. Mas por favor, faça com dedicação, tá? Isso daqui é uma questão de tempo de aula, certo? Então vou arrastar aqui e vou soltar. Mas vocês são espertos, vocês conseguem fazer um recorte decente. Vou adicionar a imagem da minha barraca, tá?
e vou adicionar a imagem dos meus fogos enquanto o cachorro canta na minha orelha. Vou adicionar aqui, redimensionar. Aqui em visuais, eu acho que eu devo ter Blend Options. Se não tiver nesse daqui, depois nós vê. Então aqui, será que é visuais? Natural, retrato, vívido, clarear, quente, antigo. Não. Vamos colocar esse daqui embaixo. Vamos clicar aqui nessa camadinha, não. Vamos vir aqui em mesclar para ver se é Blend Options. Aqui é Blend Options. E aí vamos ver qual que se encaixa. Clarear, tela. Clarear até que deu um efeito bom. Tela, sobreexposição, luz suave, diferença, luminosidade. Clarear. Acho que o clarear é o efeito mais próximo do que eu queria, tá? Então, com clarear aqui, a gente consegue um efeito interessante. O único problema é que minha tela que ela ficou fora dos limites. Então, eu vou vir aqui em cortar, tá? E vou ajustar corte para ficar aproximadamente o que eu queria, certo? E assim, tá parecido com o que a gente tinha. Eu tenho que fazer umas outras coisas. Então aqui, ó, eu tenho que escurecer as imagens. Eu seleciono aqui o caipira. Eu vou em visuais, ou melhor, visuais não. Eu vou aqui em ajustar. E aqui eu consigo fazer aquela correção que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, eu vou aqui numa correção de claridade. E aí eu dou uma escurecida nele para ele ficar mais de acordo com a imagem. Tá? Que eu não estou vendo efeito nenhum disso daí. Então, desfaz. Vamos vir aqui em realce. Exposição. Exposição deve fazer. Em exposição já deu uma melhorada, tá? Aqui tem alguns recursos, vou deixar para vocês explorarem, certo? E o mesmo pode ser feito aqui com a barraca. Você vai em ajustes e aí você consegue corrigir a luminosidade, tá? Então, exposição vai dar uma corrigida, claridade vai dar uma corrigida, vamos ver correção automática. Correção automática parece que não ficou um pouco interessante, ficou assim. O meu problema maior está só no corte da imagem do caipira, que ficou um corte bem nojento aqui nesse Photoshop. Tem como melhorar, tá? Mas é uma questão de fazer as coisas com mais dedicação. Vamos ver. Inteligente. Básica. Caramba. Apesar de que eu vou fazer essa daqui, por mais nojenta que seja, tá? Só para ficar menos nojento do que tava. Eu vou deixar o recorte realmente com vocês, tá? Confio em vocês, vocês vão conseguir. Eu passei um tempinho já da nossa aula, tá? Muito obrigado. Vou disponibilizar o vídeo. E aí vocês sabem, fez isso daqui? Clica aqui, salva na galeria. Tá salvo na galeria? Compartilha lá no canal da aula de hoje.
e manda para mim no e-mail, vai estar as instruções lá no Teams como sempre. Muito obrigado e feliz festa junina para vocês, pessoal. Até mais, até semana que vem.